Olá, boa noite. Mais uma reunião do Decifrando o Novo Testamento com a doutrina espírita, com a visão espírita. Meu nome é André Andriolo, 27 de abril de 2026, nossa 45ª reunião do Novo Testamento. Vamos falar da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Sempre esclarecendo que nosso estudo é baseado na doutrina espírita, que a gente não quer brigar com ninguém. As Bíblias que eu estou usando são... O texto é sempre da Bíblia de Jerusalém, mas eu sempre consulto outras Bíblias. Então, a Bíblia de Estudo NVI e essa Bíblia interlinear também, que tem uma tradução direto do grego ali, bem truncada, mas é legal para a gente, às vezes, comparar umas palavras aí. A Bíblia do Peregrino, que tem comentários do Schockel, né, do Alonso Schockel, que foi quem traduziu. Ele traz uns comentários muito legais que eu uso. O novo dicionário da Bíblia, do Douglas, eu também uso esse dicionário. Hoje, por exemplo, usei para ver um perguntado dos lugares. Ali ele dá sempre uma informação legal. Nas fontes espíritas, estou usando a Gênesis, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, os 3 livros de Allan Kardec, o livro O Lázaro Redivivo, pelo irmão X, Humberto de Campos, Há 2000 anos, do Chico e do Emmanuel, e as apostilas do Evangelho Redivivo. Estou usando a apostila a 2, a 3 e a 4. Mateus, Marcos e Lucas. Pegando um pedacinho de cada uma aí para a gente falar. Então, nossa programação é a entrada triunfal em Jerusalém, começa lá em Mateus 21, está também em Marcos 11 e em Lucas 19. Vamos falar dessa entrada messiânica em Jerusalém, vamos falar dos vendedores expulsos no templo e da figueira estéril e seca. Né? Então, vamos lá. A entrada triunfal em Jerusalém está nos 3 evangelhos. O texto que eu gostei mais e que eu vou usar de referência é o texto que está em Lucas, capítulo 19, nos versículos de 28 a 40. Eu coloquei aqui porque eu ia ler, mas acho bom vocês terem aí uma referência. Então, começa assim. E dizendo tais coisas, Jesus caminhava à frente, subindo para Jerusalém. Então, ele estava saindo, ele estava na estrada que ia de Jericó para Jerusalém. Ele já falou sobre isso, né, que é uma subida. Ao se aproximar de Betfagé e Betânia, perto do monte chamado das Oliveiras, enviou 2 discípulos, dizendo: Ide ao povoado na frente, e ao entrardes, encontrareis um jumentinho amarrado que ninguém ainda montou, e soltando-o, trazei-o. Então, quando a gente fala... Deixa eu pegar aqui o texto aqui. Né? Betfagé, deixa eu tocar aqui, página 245. O André, qual é o versículo aqui? O 19 de Lucas? Não, capítulo 19, versículo 28 a 40. Vamos lá. Achou? Sei. Então, assim, Betfagé é uma cidade, uma cidade, não, um local, não é uma cidade, é uma aldeia. E o nome em aramaico significa figos verdes. Figos, lembra da figueira lá na frente. Ou então, Casa dos Figos Verdes. Era uma aldeia que ficava na estrada entre Jericó e Jerusalém, já falei. Betânia, em hebraico, significa Casa das Tâmaras. Né? E o Talmud apresenta essa Betânia como Casa das Tâmaras Verdes. Então, e Betânia fica do outro lado do Monte das Oliveiras. Até o dicionário fala que hoje em dia, não sei se é verdade, hoje em dia, mas a gente tem é uma aldeia que existe até hoje, que é habitada por cerca de 17 mil pessoas.
e fica a aproximadamente 3 quilômetros de Jerusalém, na estrada para Jericó, tá? Então, ele está falando, está situando aí, Jesus estava subindo para Jerusalém, estava indo de Jericó para Jerusalém, naquela estrada ali, e chegou Betfagé e Betânia, e aí ele está ali, manda dois discípulos irem na frente. Era comum fazer isso. Jesus faz isso em várias situações, né? Ele sempre manda uns emissários na frente. Lembra quando a gente falou do samaritano? Que ele mandou 2 discípulos, né? João e Tiago, se não me engano. E aí, na Samaria, ele estava passando a Samaria, e lá na Samaria falaram que ninguém ia receber judeu. E aí o João chega para Jesus e fala: pô, por que você não manda cair raio do céu, acabar com todo mundo e tal? Lembra dessa história? É porque era costume sempre mandar os emissários na frente avisando que ele estava chegando. Então Jesus fala: quando vocês forem lá, vocês vão encontrar um jumentinho amarrado que ninguém nunca montou, soltando, traz ele para mim. E se alguém perguntar por que você solta ele, responda: o Senhor precisa dele. Tendo partido, os enviados encontraram as coisas como ele dissera, como Jesus dissera. Enquanto desamarravam o jumentinho, os donos perguntaram: por que soltais o jumentinho? Responderam: o Senhor precisa dele. Levaram-no então, e obviamente as pessoas, os donos, não fizeram nenhuma objeção. Levaram-no então a Jesus, estendendo as suas vestes sobre o jumentinho, fizeram com que Jesus montasse. Então colocaram seu manto, né, em cima, a sua túnica em cima do jumentinho, e Jesus montou em cima como se fosse uma cela ali, né, uma proteção. Enquanto ele avançava, o povo estendia suas próprias vestes no caminho. O povo tirava o seu manto, a sua túnica, e colocava no chão, né, para o jumentinho ir pisando em cima. Já estava perto da descida do Monte das Oliveiras, quando toda a multidão dos discípulos começou alegremente a louvar a Deus com voz forte por todos os milagres que eles tinham visto. Diziam: bendito aquele que vem, o Rei, em nome do Senhor. Paz no céu e glória no mais alto dos céus. Alguns fariseus da multidão lhe disseram: mestre, repreende teus discípulos. E ele, porém, repreendeu: eu vos digo, eles se calaram e pedras gritarão. No Evangelho de Marcos, ele coloca um adendo aí nessa história. Aí ele fala: quando muitos estenderam suas vestes pelo caminho, outros puseram ramos que haviam apanhados nos campos. Então, as pessoas botavam veste e algumas botavam ramos. Os que iam na frente dele e os que o seguiam clamavam: hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. Bendito o reino que vem de nosso Pai, do nosso pai Davi. Hosana mais alto dos céus. E Jesus entrou no templo. Então, esses dois textos aí se completam. Né? O texto de Lucas fala dos fariseus reclamando porque os discípulos chamavam Jesus de rei, e Jesus fala: não, eu não vou mandar eles pararem, porque se eles pararem, eles podem me apedrejar vocês. As pedras gritarão. Então, é por aí. Então, vamos lá. Essa aí é a figurinha, né, de Jesus entrando montado no jumentinho e as pessoas segurando lá os ramos. É o famoso Domingo de Ramos, né? Que antecede a Páscoa. A gente teve Domingo de Ramos, né, agora em abril, no início de abril. Então, a entrada, o Domingo de Ramos celebra a entrada de Jesus, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Allan Kardec, na Gênese, ele fala ele estuda um pouco como é que Jesus sabia que tinha um jumentinho num tal lugar que estava amarrado
e bababá. Como é que Jesus podia ter visto isso? Então, Allan Kardec fala que isso é um exemplo de dupla vista. O que é dupla vista? Kardec aproveita esse texto, né? Fala, é a segunda vista da alma. Quer dizer, Jesus enxergou com o espírito, né? Ele via mais longe. Eu não sei se ele se desdobrou falar e ver, mas ele tinha a capacidade de ver o que estava acontecendo lá longe, né? Então, assim, essa cena toda tem muita simbologia. Vamos começar pelo jumento, né? Lá em Zacarias, né, tem uma profecia, Zacarias capítulo 9, versículo 9, falando que eis que o teu rei, falando do Messias, né, vem a ti modesto, montado num jumentinho. Então, Zacarias fala que o Messias vai chegar montado num jumentinho. E o problema é que os hebreus, a expectativa deles é que o Messias, né, seria um rei guerreiro, que ia chegar como um rei conquistador. Então, a expectativa é que ele chegasse montado num cavalo, porque era o que acontecia. Depois que acabavam as guerras, né, as batalhas, os generais entravam na cidade montados em cavalos. E eles colocavam também forravam o chão, né, com flores, com roupa, com ramos, para poder fazer um tapete para aquela pessoa, para aquele guerreiro, vencedor, entrar. Então, eles esperavam isso. E Jesus entra, né? Entra num animal dócil, pacífico, né? Jesus estava falando, era como Jesus estivesse falando assim: eu sou um rei pacífico, eu sou um rei dócil. Então, o jumento representava o animal dócil, pacífico. E Jesus, então, rejeita o papel do revolucionário. E ele se apresenta ali como soberano do amor. Então, a folhagem eu já falei, era usada para forrar o caminho das pessoas importantes. Nessa imagem aí está muito interessante, que ela mostra, né, o caminho todo forrado de Jesus, Jesus andando em cima do jumento, uma jumentinha atrás, né, e as pessoas segurando as palmas. Essa ideia das palmas, isso foi introduzido por Roma, pela Igreja Católica, no século XII, né? E aí essa cerimônia, essa procissão é sempre encenada, é sempre relembrada no Domingo de Ramos. Por isso que no Domingo de Ramos aí existe essa procissão que o pessoal vai segurando ali aqueles galhos, né? Para falar. No filme The Chosen, eles usam também essa mesma. Galinho de palma, né? É isso mesmo, porque é uma tradição. Né? Mas na época eles não estavam necessariamente usando palma, estavam usando folhas, né, galhos, do que tinha, né, acenando ali. Mas fica bonito, né? Eles usaram umas folhas grandes mesmo, não foi aquela palma fininha, não, no filme, sabe? Umas folhas Sim. grandes. Bem... O filme é muito bonito, né? Seriado é muito bom. E essa cena aí é bonita dessa. E aí, né, quando Jesus entra, né, esse é o Domingo de Ramos, né? Ele entra e aí ele está cumprindo aquela profecia de Zacarias como um rei humilde, e o grito de Hosana, Hosana, né? A multidão estende as vestes, né? Reconhecendo ele como o Messias esperado, e Hosana é uma expressão hebraica que significa o salva-nos, o salva-nos, ou o salvas agora, né? E essa expressão ela vem do Salmo 118. No Salmo 118 é um salmo de louvor em que Davi fala lá no versículo 25 que salva-nos, salva-nos. E aí depois virou Hosana. E na festa dos tabernáculos, no 7º dia, era o dia da grande Hosana. Então, essa expressão Hosana fazia parte da cultura judaica da festa dos tabernáculos.
Porque os católicos têm aquela parte da missa que fala Hosana nas alturas, não tem alguma coisa assim? Será que o Salva-nos. significado é outro? Não, eu acho que é o mesmo, né? Salva-nos agora, das alturas, né? Salva-nos de lá, né? Vem de lá, né? A salvação. Uhum. Não sei, não sei, tem que perguntar para um católico aí. Mas acho que é por aí. Mas é essa expressão em hebraico, tá? Bom, agora eu vou ter que trocar aqui de fonte. Três, dois, dois, já achei. Então assim, quais eram as expectativas do povo com relação a Jesus, né? Primeiro, assim, vamos ver quais eram as condições que estavam. O que estava. Não é as condições. Qual era o ambiente social, político, econômico daquela época, né? Então, assim, a gente sempre falou, os judeus aspiravam que viesse alguém para libertar eles do jugo dos romanos. Eles esperavam um salvador, que tirassem eles da pobreza, tirassem eles da situação ruim, que libertasse eles dos opressores e tal. Né? E é porque eles eram a raça escolhida por Yahvé, né? Era um povo escolhido por Yahvé. Eu tinha que engolir o orgulho porque o povo romano, que também era orgulhoso, né, oprimia eles. Tá? Então, eles estavam esperando que viesse alguém que fizesse alguma coisa diferente. E Jesus tinha acabado de ressuscitar Lázaro. Nem Moisés tinha ressuscitado, tinha feito um feito tão importante, tinha dado um sinal tão grande, tão forte como esse de Jesus de ressuscitar o Lázaro. Então, estávamos esperando. Então, o povo estava esperando que chegasse mesmo o Messias. Né? Vamos lá. Aí o que é interessante é que os discípulos ficaram muito orgulhosos. Né? Quando a gente estuda, você lê no Boa Nova, principalmente, do Humberto de Campos, ele fala que os discípulos ficaram super envaidecidos, né? Felizes. No próprio The Chosen mostra isso. No texto da Bíblia também fala um pouco, né, que os discípulos... Aqui, ó. Já estava perto da descida do Monte das Oliveiras, quando toda a multidão dos discípulos começou alegremente a louvar a Deus, com voz forte por todos os milagres que dele tinham visto. Diziam: Bendito aquele que vem, o Rei em nome do Senhor, paz no céu, glória do mais altos céus. Né? E aí, que foi o texto que eu botei ali em cima. Então, os discípulos estavam louvando ele, louvando Jesus. E os discípulos mais próximos, os apóstolos, ficaram super felizes. Né? E aí, o que Jesus faz? Jesus dá uma resposta. O Humberto de Campos diz que Jesus faz uma reunião com os discípulos. E que nessa reunião, ele fala assim: olha, gente, o que a gente precisa fazer mesmo é perdoar. O que a gente precisa fazer mesmo é amar o outro. Eu não vim aqui para derrubar o povo. Né? A minha grande missão não é derrubar, libertar o povo hebreu do jugo de Roma. E minha missão é libertar a humanidade do jugo do materialismo, do jugo da impiedade, né? É trazer o amor para a gente, de volta para a gente. Né? Então, era essa a ideia de Jesus ali. E aí, né, o Emmanuel fala que Jesus, né, o Emmanuel, no Visão Espírita, no livro Visão Espírita, Emmanuel fala assim: enquanto os apóstolos se embriagavam com a glória popular, vislumbrando uma vitória política imediata, o Cristo via além. Recebia as homenagens com um sorriso melancólico. Sabia a inconsistência do coração humano. Sabia que o mesmo incenso da multidão que o acamava na entrada pediria sua crucificação dias depois.
Entrou triunfalmente, todo mundo falando, mas na hora de escolher entre Jesus e Barrabás, escolheram Barrabás, né? Então, é Jesus falando sobre isso. Foi assim, uma coisa bem complicada. Então, vamos lá. O Evangelho de Luz, né? O Evangelho de Luz, desculpa. O Evangelho de Lucas, ele é o único que registra que Jesus chora, né? No capítulo 40, no versículo 41 e 44 de Lucas. Jesus fala chora, né? Deixa eu pegar aqui. Eu estou com muito texto aqui, eu estou meio perdido. Vamos lá. Lucas 19, versículo 41 e 44. Aí, Jesus fala assim, e como se estivesse perto, viu a cidade e chorou sobre ela. Ah, se nesse dia tu também conhecesse a mensagem de paz, agora, porém, isso está escondido dos teus olhos. Pois dias virão sobre ti, e os teus inimigos te cercarão com trincheiras, e te rodearão e te apertarão por todos os lados. Deitarão por terra a ti e a teus filhos no meio de ti, e não deixarão de ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste o tempo em que foste visitada. Jesus faz esse lamento aí no versículo 41 e 44, é uma profecia da destruição do templo pelo general Tito, no ano 70 depois de Cristo. Tem até a data, foi no dia 8 de setembro do ano de 70 depois de Cristo, em que o Tito, os soldados comandados por ele, destruíram o templo. E desde aquela época até hoje não se conseguiu reconstruir o templo. Teve um imperador judeu, um imperador romano, já católico, na época né, que já estava convertido em 360 alguma coisa, tentou reconstruir o templo, e toda vez que, diz a história aí, que toda vez que ele tentava reconstruir, pegava fogo. Pegava fogo Ele começava a fazer a obra, de noite pegava fogo, destruía tudo. Então, o Templo de Jerusalém nunca foi reconstruído depois que ele foi destruído lá no ano 70. Né? E Jesus fala, olha, esse povo aí escolheu o caminho da violência e não escolheu o caminho do amor. Por isso, o templo vai ser destruído. Bom, e depois Jesus continua, né? Continua a sua pregação, e aí em Lucas fala que Jesus entrou no templo e expulsou todos os vendedores e compradores que estavam lá. Isso também está em Mateus, isso está em Lucas, isso está em Marcos. Quando Jesus entra no templo, eu vou ler aqui um texto que eu selecionei. Já falei. O nome do imperador Juliano, chamado assim, em 363, imperador Juliano, ele que tentou reconstruir o templo para provar que a profecia de Jesus estava errada. E toda vez que ele tentava erguer a construção, labaredas de fogo surgiam dos alicerces. E aí, em 637, deu-se a conquista de Jerusalém pelos árabes muçulmanos, que em 685 iniciaram a construção de uma mesquita. E em 690 era erguida a cúpula do rochedo, que deu nome depois à mesquita. Então, o templo virou uma mesquita, né? E nunca se conseguiu construir um templo de novo lá. Então, Jesus entra no templo e ele fica revoltado. O texto, a gente já estudou bastante sobre isso, né? Eu acho que como é que se fala? O que se imagina de Jesus com raiva não deve ser isso. Essa raiva dele não é uma raiva de pegar um chicote e sair batendo nas pessoas. Acho que ele pegou o chicote e bateu o chicote para poder soltar os animaizinhos, né? Para espantar os animaizinhos. E aí Jesus fala,
está escrito: minha casa será uma casa de oração. Vós, porém, fizeste dela um covil de ladrões. Então, Jesus, né, ele age ali com uma suprema, vamos falar assim, suprema, com energia e com suprema autoridade moral. Ele expulsa todo mundo e vão embora. E depois que ele, na continuação do texto, Jesus continua pregando lá normalmente, sem, não tem mais mercador. Acaba com isso, porque existia um comércio ligado aos holocaustos, aos sacrifícios. O templo, eu ia até botar a foto aí da planta baixa do templo, mas eu achei que ia ficar muita coisa. O templo tinha 3 pátios. Tinha o pátio dos gentios, tinha o pátio só dos sacerdotes e tinha o pátio onde eram feitos os sacrifícios. Nesse pátio geral dos gentios ali, que eles chamavam, era onde ficavam os mercadores vendendo as pombinhas para serem sacrificadas, os cabritinhos, as ovelhinhas, sei lá, os bichinhos, as coisas que seriam usadas no sacrifício, as coisas que seriam usadas no incenso e tal. E o pessoal, então, vendia aquilo. É como se fosse, sei lá, a gente vai para Aparecida. Chega lá em Aparecida, não tem um monte de lojinha vendendo ali os souvenirs ali de volta, vendendo vela para queimar lá no altar. Então, assim, era essa a coisa que acontecia ali. E Jesus chega e atinge ali, quando ele faz isso, ele também atinge a base econômica daquele negócio que acontecia ali daquele negócio mesmo, negócio comercial, que acontecia no templo. Então, ele chacoalhou muito. Então, Jesus entra em Jerusalém, montado num jumento, é chamado de rei. Os fariseus falam para ele: pô, repreende os teus discípulos, estão te chamando de rei. Ele não fala nada, eu não posso fazer nada, porque se eu falar do contrário, eles vão brigar, vão apedrejar todo mundo. Jesus entra, olha para Jerusalém, vê aquilo lá, olha para Jerusalém de longe, prevê que vai ser destruída porque eles não reconheceram ele como rei, entra no templo, expulsa todo mundo. Então, o Jesus estava realmente esticando a corda, né? Bom, Allan Kardec, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala lá: Deus não vende a sua bênção, nem o seu perdão, nem entrada no reino dos céus. Porém, portanto, o homem não tem direito de cobrá-los. Isso a gente tem que entender de maneira bastante abrangente, acho que todos nós espíritas entendemos. A gente não pode trocar uma bênção por uma coisa material. Por isso que o Espiritismo ele fala: não precisa de vela, não precisa de promessa, não precisa de ritual, não precisa disso, não precisa daquilo. Por quê? Porque Deus não troca. Ele está falando não existe esse comércio. Tá? E aí, quando tem um comércio, o comércio sempre tem uma visão de vantagem pessoal. Então, Jesus condena o tráfico das coisas santas, instituindo que o verdadeiro templo é o coração humano purificado. Então, aqui é um infográfico lá que a IA fez para mim, né? Desse pedaço aí da Bíblia. Jesus entra em Jerusalém, Hosana, né? O templo ele expulsa os mercadores, os fariseus questionam a autoridade de Jesus e começam a falar com ele sobre por que está fazendo isso. Acontece eu esqueci de falar, aquele ensinamento do óbolo da viúva, né? Quando está todo mundo doando coisas caras, a viúva vai lá, doa uma moedinha, e ele fala que a moedinha da viúva vale muito mais do que a riqueza do outro, porque ela tem pouquinho, né? Então, existem... bom, esse também existe esse ensinamento aí. E esses eventos todos, eles têm profecias que foram cumpridas, né? A entrada messiânica está lá em Zacarias, a expulsão dos vendedores também está em Isaías,
e Jesus faz uma profecia dizendo que Jerusalém vai ser destruído, a destruição do templo, né? E aí ele faz aquele lamento sentado lá, olhando para Jerusalém, e aí que ele fala, ó, vocês não me aceitaram, e por causa disso o templo vai cair, a casa vai cair. E se você olhar o simbolismo disso tudo, né, a gente vê que a nossa casa cai quando a gente não purifica o interior. Né? A gente acha que está mandando bem, está tudo certinho. Quando a gente desencarnar, a gente vai ver o que está acontecendo. Eu estava vendo outro dia, hoje, um short no Instagram, e eu esqueci o nome do autor, do rapaz, que estava sendo entrevistado naquele podcast espírita. Inclusive, ele vai nesse seminário, nesse Congresso Espírita Juiz de Fora, eu vou lá também. Acho que é Musa o nome dele. Acho que é Musa. Isso mesmo. Aí mandaram uma pergunta assim: qual é a condição de uma pessoa que morre num acidente violento de carro? Ou de avião, alguma coisa assim. Qual é a condição da pessoa quando desencarna? Aí ele fala com muita propriedade. A condição da pessoa, quando desencarna, não tem nada a ver com a forma como ela morreu. Tem a ver com a forma como ela era. Ela era materialista ou era uma pessoa espiritualizada? Ela é uma pessoa que tinha amor no coração ou uma pessoa que tinha ódio no coração? Era uma pessoa egoísta ou era uma pessoa humilde, caridosa? Isso é que faz diferença quando a gente morre, não a forma como a gente morre. Porque para os espíritos mais evoluídos, acabou, tá bom, perdeu isso aqui, vamos para frente. Para aqueles que são muito apegados, nossa, o que aconteceu comigo? Porque é isso que Jesus está falando, a destruição do templo. A gente não adianta ficar achando que o nosso corpo vai durar para sempre. Um dia a casa cai, vai acabar. Né? E aí, o que é mais importante é que a gente olhe para dentro. Bom, e aí o que estava acontecendo aí? Depois da purificação do templo, né, Jesus passa a ensinar diariamente no templo. A gente tinha até falado isso. Atraindo multidões que adoravam o que ele falava. Enquanto isso, os sacerdotes, os escribas, os anciãos, os fariseus, né, decidem destruí-lo. Eles exterminam Jesus por violações teológicas. Não por violações teológicas, mas porque ele ameaçava as bases do seu controle econômico, político e social. A autoridade moral de Jesus expunha a falência moral do Sinédrio. A controvérsia teológica era apenas a desculpa. Né? Eu estava conversando com o Zé Luiz no início, essa aqui era a imagem que eu tentei tirar aquela cruz dali, eu não consegui. A IA não estava entendendo, eu não estava conseguindo me fazer entender, então entendo aí a comparação que ele quis fazer, né? Comparando o sinédrio com a humildade do carpinteiro. Né? Os fariseus perguntam para Jesus: diz-nos com que autoridade fazes essas coisas? Ou quem é que te concedeu essa autoridade? Que para a elite de Jerusalém, Jesus é um herege, que não tinha nenhum diploma rabínico, não era afiliado nem a Hillel ou Samai, que eram as duas correntes de pensamento que existiam no Sinédrio, naquela época. E o poder de Jesus estava fora do monopólio institucional, né? Roubando dos sacerdotes o protagonismo durante do povo. Então, antes, os sacerdotes, o povo, quando precisava de alguma coisa, ia para o sacerdote. Agora não, ia para Jesus. Então, os sacerdotes estavam perdendo tudo. O que seria deles? Jesus falava que não tinha que dar dinheiro, que não podia, não precisava fazer ritual. Eles iam viver de quê? Jesus estava ameaçando realmente a existência, na opinião deles, né? Na opinião deles, a existência do Sinédrio, da autoridade judaica estabelecida na época. É isso que vinha na cabeça deles, né? Mas, Então, na verdade, era isso mesmo.
Era isso, era isso. Na Por isso, verdade, né, ia acabar com toda aquela situação que existia por trás do falso da religiosidade, né, da falsa religiosidade. então, né, o Sinédrio, aí tem um quadro aqui, né, a autoridade terrena do Sinédrio era concedida pelos homens, pela política, e era transitória, porque toda hora trocava. A autoridade de Jesus era inerente do ser, emanada das leis de Deus. A natureza da autoridade terrena era exterior, ritualística, coercitiva e vaidosa. Quer dizer, a autoridade deles você via pela roupa, porque os sacerdotes, os fariseus, os escribas, eles tinham, cada um tinha uma roupa diferente. Tinha uma roupa específica, que determinava quem eles eram naquela hierarquia social. Lembra também no Samaritano que o homem que fica semi-morto, ninguém sabia quem era ele, porque ele estava pelado. A roupa dizia quem era, qual era a tua posição social. E a autoridade de Jesus não tem nada a ver com posição social, é uma autoridade moral, é uma autoridade humilde, que está no interior, que libertava. O foco do Sinédrio é a preservação do status, que foi o que a Ivana falou, vantagem financeira. E o foco de Jesus era amor ao próximo e despertar do reino de Deus, do reino íntimo, do reino dos céus. E o resultado é medo, medo da multidão e a letra que mata. E a autoridade divina é a multidão se eleva e fala do espírito que vivifica. Essa comparação está aí assim, mas ela vem lá da Gênese de Allan Kardec e de obras póstumas, que também falam um pouquinho sobre isso aqui. Então você vê, né, a visão espiritualizada não tem nada a ver com a visão material. Né? E a gente, às vezes, aí a gente fica se perguntando, onde é que está a minha autoridade? E a minha? Com que autoridade que eu falo? Com que autoridade que eu vou no centro? Com que autoridade que a gente prega? O que a gente está fazendo aqui é pregar. Né? Então, é por isso que a gente tem que pensar sobre isso. Né? Onde repousa a fundação das nossas crenças? No covil de ladrão dos nossos interesses egoístas ou na casa de oração de um coração purificado? Essa é uma pergunta pesada, né? Mas a gente precisa tentar ir para o lado do coração purificado. Porque se a gente fizer as nossas coisas querendo interesse, a gente não vai chegar em lugar nenhum. Por isso que Eu acho que a gente fica assim, né? Uma hora vai para um lado, outra hora vai para o outro em determinada situação. Eu acho que a gente não consegue ainda se manter só de um lado, né? não, não. Não é? Eu acho Não, que a gente fica tramitando entre um e o outro em determinadas situações, eu acho. isso Mas mesmo. nada tão grave assim também, eu acho que, né? Mas ô, Ivana, por que colocou essa pergunta, né? Porque a gente também, muitas vezes, a gente fala com autoridade dentro de casa, né? Por Pois exemplo, com é. meus filhos aqui, com a minha esposa, né? Lá no centro, na empresa. É Como é porque as que. pessoas acham que essa autoridade é só aquele tipo de autoridade que tinha o sinédrio. Não é isso. Existe a autoridade, ela se manifesta em várias situações na vida da gente, né? Isso aí. Então, Então, vamos lá. Vou trocar de livro de novo. A Figueira Estéreo. Achei. A Figueira Estéreo. É assim. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. Está em Marcos, capítulo 11, versículos 12 a 14. Aí Jesus saiu de Betânia e teve fome. Ao ver à distância uma figueira coberta de folhagem, quer dizer, a figueira estava cheia de folha, foi ver se acharia algum fruto, mas nada encontrou, senão folhas, pois não era tempo de figos. Dirigindo-se à árvore, disse: Ninguém jamais coma do teu fruto. E os discípulos ouviram isso. Mas na frente, no versículo 20, passando por ali de manhã, viram a figueira seca até as raízes. Pedro se lembrou e lhe disse: Rabi, olha a figueira que amaldiçoaste, secou. E Jesus responde:
Tende fé em Deus. Eu ia ficar doidinho. Primeiro, Jesus chega ali e amaldiçoa uma figueira que não estava dando fruto, né, que fora de época, não estava na época. Aí a figueira seca. Aí o Pedro vira e fala: a figueira que você amaldiçoou secou. Aí Jesus responde: tem de fé em Deus. Tem nada a ver, né? Aparentemente, a resposta com a outra. Aí Jesus continua: em verdade eu vos digo, se alguém disser a essa montanha, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no coração, mas crer que o que diz se realiza, assim acontecerá. Por isso vos digo, tudo quando suplicardes e pedirdes, credes que recebestes, e assim será para vós. Quando estiverdes orando, se tiverdes alguma coisa contra alguém, perdoai-lhes, para que também vosso Pai que está nos céus vos perdoe vossas ofensas. Então, assim, essa interpretação literal de que Jesus amaldiçoa a figueira para provar que se você tiver fé suficiente, você consegue modificar, essa que é a interpretação natural, né? A interpretação literal. Né? Como é que é? Explica de novo. Explica de novo a questão da figueira secar com essa parte da fé aí. Não, eu não expliquei ainda. Eu tô complicando de propósito. Ah, tá. Porque não faz sentido. Né? Uma interpretação literal que se pode dar, que algumas pessoas dão, é que Jesus exemplificou o poder da fé amaldiçoando. Né? Que se você tiver bastante vontade, acreditar de verdade, você pode fazer. E como ele fez para secar a figueira, você pode mover uma montanha. Se você tiver. Deus me livre alguém tiver essa fé aí para olhar para nós e mandar secar a figueira. Já pensou, gente? Na verdade, isso tudo é um simbolismo, né? Simbólico, né? Então, e aí, o que acontece ali? Né? A árvore ela tinha folhagem, muita folha. E ela cria. Por exemplo, eu tenho aqui um abacateiro aqui em casa. O abacateiro está gigante, esse ano não deu abacate. Né? Ano passado deu muito abacate, esse ano não deu nenhum abacate. Aí o que a gente já está pensando? Tem que adubar, tem que podar para poder voltar a dar. Porque estava dando ilusão que ia dar muito abacate, não deu nenhum. Deu flor, deu tudo, não deu nada. É a ilusão da aparência. E se você. Deixa eu ver se eu coloquei isso aqui na frente. A verdade, assim, o simbolismo central ali é que ninguém deve ocupar o lugar na sociedade de ser inútil. A gente não deve ser inútil. A gente tem que produzir alguma coisa, que é a inutilidade. Ela não tem lugar na terra. Né? Então, a gente está na terra como as árvores, para produzir frutos. Isso aí é o texto de Vinícius Pedro Camargo, né? No livro na Seara do Mestre. Né? No Evangelho segundo o Espiritismo... vou falar aqui. No Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec fala assim: a figueira que secou é o símbolo das pessoas que aparentam apenas propensão para o bem, mas que, em realidade, nada produzem de bom. Dos oradores, que têm mais brilho que solidez, suas palavras trazem um verniz superficial de modo que agradam aos ouvidos, sem, no entanto, revelarem, quando percrustadas, algo de substancial para os corações. Depois de proferidas, é de perguntar-se que proveito tiraram delas os que escutaram. Orador que fala bonito, mas não diz nada. Né? E também não tem a prática interna, né? A verniz superficial das palavras brilhantes. Allan Kardec, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, item 9. Simboliza também todos aqueles que, tendo meios de ser úteis, não são. Todas as utopias, todos os sistemas vazios, todas as doutrinas sem base sólida. O que falta, na maioria das vezes, é a verdadeira fé. A fé produtiva. A fé que abala as fibras do coração. Numa palavra, a fé que transporta
montanhas. Então, por isso que ele está falando. Jesus usou essa parábola, né? Não adianta culto externo, ritual, né? Aquelas pessoas que falam com muito brilho, sistema religioso, tudo cheio de ouro, né, de riqueza. O que é importante são os frutos, a substância, a ação genuína, silenciosa, perseverante no bem. Esse é o texto de Kardec. Renovação moral íntima e verdadeira, fé produtiva, a verdadeira religião que seria materializada nas boas obras. Aí, quando fala, né, quando os discípulos chegam no dia seguinte, ela estava seca até a raiz, né, desde a base, ele mostra que não adianta a parte de fora estar bonito, porque a base já está podre. Sistemas baseados apenas na aparência de indivíduos são deliberadamente inúteis, que não colocam em ação recursos que possuem, inteligência, saúde e posse, estão fadados ao esgotamento espiritual. A ilusão é transitória. Apenas o bem tem raízes na eternidade. Então, assim, a gente tem que usar, com todo respeito, se a gente tem bastante conhecimento, a gente tem que passar adiante. Se a gente tem inteligência, a gente tem que usar essa inteligência para ajudar no bem. Né? Se a gente tem posses, a gente tem que usar nossas posses para ajudar a nossa comunidade. Não é para dar tudo e você ficar pobre também, não. É você estimular. Né? Aquela pessoa que é dona de um... Né? Vamos falar aqui, não vou falar o nome, uma pessoa que a gente conhece que é dona de uma rede de supermercado. Quantas pessoas essa pessoa emprega? Quantas famílias ele dá dinheiro? Né? Ele tem o lucro dele, mas ele também gerencia, é um trabalho ali que ele faz. E ajudando a sociedade. Então, a gente precisa usar tudo que a gente tem, inteligência, saúde e posse, para a gente poder evoluir. E a resposta de Jesus, né, a resposta inesperada, tem de fé. Né? Ele não está quando ele fala da morte, né, quando fala que a figueira está morta, Pedro pergunta da figueira morta, Jesus não vai falar de botânica, não vai falar de castigo, nem de fúria divina. Ele fala poder oculto da alma humana. Tem de fé em Deus. Porque o antídoto contra a esterilidade é a vontade, a conexão e a transformação. Né? A figueira secou porque Jesus quis, mas eles ensinam para a gente que a gente tem força latente para alterar nossa realidade íntima e nossa realidade exterior. Né? Então, a fé ativa, que não é uma crença apenas, é você colocar a vontade ali, e a oração fervorosa, conexão. No livro do Problema do Ser do Destino da Dor, na terceira parte, que Potências da Alma, Leon Denis coloca a vontade como uma das maiores potências da alma. A vontade é que vai fazer com que a gente consiga transformar. Quando você tem vontade de fazer uma coisa, você se conecta com o alto, e aí você impulsiona e vai para frente e consegue fazer uma transformação. A montanha, eu achei muito legal, né? Esse texto aqui da montanha, isso também vem do Pedro Camargo, do Vinícius. Né? Se você olha assim, o egoísmo e o orgulho é uma subida da montanha. Preconceitos de rotina, a cegueira do fanatismo, né? As más inclinações, os vícios íntimos. Então, isso tudo são coisas que estão na encosta da montanha. O que é mover a montanha? É a gente tirar, né, essas coisas que estão na encosta da montanha, esses preconceitos, o egoísmo, o orgulho, a nossa cegueira, o fanatismo, tirar isso daí e mover isso para longe. Por isso que Jesus fala, se você tiver fé, você consegue erguer a montanha. E Jesus adiciona, e quando tiveres orando, se tiverdes mais alguma coisa contra alguém, perdoa. Então, Jesus fala de fé e fala de perdão. Né? Ele adiciona na mecânica da prece a higiene do coração, porque as mágoas envenenam o solo do espírito. O ressentimento cria uma barreira de baixa frequência que bloqueia o auxílio superior.
E a semente divina da oração exige um campo limpo e pacificado para germinar e possuir frutos. O figo, gente, o figo é uma flor invertida. O figo é uma inflorescência. Se você for, pode pesquisar isso. O figo é uma flor para dentro. Ela está escondida. Por isso que ele usa a figueira como exemplo. Lembra que ele está lá na Betfagé, que é a cidade dos figos verdes? Porque Jesus depois vai falar da figueira. O figo é uma flor escondida. Então, a figueira ali representa a gente. Nosso corpo, do lado de fora, ele é apenas uma casca. O nosso verdadeiro eu, a verdadeira florescência, está no interior, está escondido, né? As nossas qualidades que estão dentro da gente. O que Deus vai pedir para a gente não são as folhas, né? Vai pedir para a gente a nosso interior, a nossa flor. Então, a árvore da vida. A gente não pode se contentar com o verniz do lado de fora. Usar o adubo do perdão, a água viva da oração, a luz da fé, a vontade e trabalhar nosso solo íntimo hoje, para que nosso espírito frutifique na eternidade. Não, a lição de Jesus: não podemos deixar a árvore secar. A lição dele: a figueira secou, mas a nossa fé, a nossa vontade, nosso trabalho no bem vai fazer com que a árvore da vida sempre dê frutos, que a gente possa sempre frutificar. Não deixe o nascer de novo, né? O nascer de novo, da água e do Espírito. E aí, é isso, gente. Já falei muito. A seguir, Mateus 19, Marcos 10 e Lucas 17, 18. Vai começar com um monte de situações. Começa com a cura dos 10 leprosos, que vai ser para a semana que vem.